Oi, gente. O tema desse vídeo é mobilidade urbana no Brasil. Eu vou apresentar a definição de mobilidade urbana, vou contar rapidamente o histórico causador dos problemas de mobilidade, os principais problemas que enfrentamos hoje e algumas soluções. Para começar, então, vamos definir o que esse termo significa. A mobilidade urbana é o modo como a população se locomove pelos espaços geográficos urbanos, ou seja, é o modo como a gente transita pela cidade para ir de um lugar para o outro. O que pode ser feito de maneira individual, como a pé, de bicicleta, de moto ou de carro, ou que pode ser feito de maneira coletiva, como em ônibus, em metrôs ou em trens. Isso, obviamente, interfere no nosso bem-estar. Sendo assim, é essencial que se tenha um bom planejamento do modo como eu e como você vamos nos locomover pela cidade. E é nesse ponto que nós chegamos no porquê que esse é um tema importante e recorrente nas diversas provas de redação. A mobilidade urbana no Brasil, principalmente nos grandes centros, é totalmente precária e, na verdade, se enquadra como um problema socioambiental por diversos aspectos, que é o que a gente vai discutir nesse vídeo. Aqui temos exemplos de situações recorrentes no dia a dia de quem mora na cidade de São Paulo, que é de onde eu tirei essas imagens. Na esquerda temos o trânsito nas vias urbanas e na direita temos uma aglomeração de pessoas no transporte coletivo. Eu duvido que qualquer pessoa que mora em São Paulo e esteja vendo esse vídeo não tenha passado por situações estressantes, no mínimo parecidas a essas. E é nisso que podemos ver a precária mobilidade urbana, que atinge essa e muitas outras cidades no país. Vamos então falar um pouco do aspecto histórico para chegarmos na situação atual de caos urbano que vimos no slide anterior. Primeiro, nós podemos citar o importante processo de industrialização pelo qual o Brasil passou na década de 30 durante o governo Vargas, e que foi responsável por um êxodo rural, que no caso foi a ida de muitas pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida como operários industriais. Porém, um rápido processo de migração acaba por resultar no crescimento desordenado das cidades, que não possuem condições de abrigar tamanha população que chega nela, causando problemas por moradia, por alimentação, por lazer, ou seja, pelo uso dos espaços públicos também. Nós também podemos citar a política desenvolvimentista iniciada por Juscelino Kubitschek durante seu governo, o que foi responsável pelo intenso investimento no modal rodoviário e consequente sucateamento de outros modais, como o ferroviário, que havia sido muito usado na época que o Brasil era um grande exportador de café. Além disso, também houve um aumento e um estímulo no consumo de bens materiais duráveis, o que inclui veículos automotores. E essa conjuntura foi responsável pela consolidação de um cenário que vemos até hoje. Num Brasil que é muito dependente de carros e caminhões para o transporte de pessoas e de cargas. Agora a gente pode relacionar essa nossa conversa sobre aqueles caras com as causas da precária mobilidade urbana que muitos brasileiros enfrentam diariamente. Primeiro, a falta de planejamento urbano, que é uma consequência do crescimento desordenado que falamos anteriormente, e é uma causa dos caos que vemos nas ruas. Infelizmente, muitas pessoas moram longe dos centros que são essenciais para a sua vida, como onde fica o local onde trabalham e onde fica o local onde se divertem, o que faz com que a lotação de todos os meios de transporte aumente. Além disso, a maior parte das cidades não foi preparada para que fossem necessárias malhas metroviárias tão grandes ou ruas tão largas para comportar tantos carros, o que também interfere na tomada de medidas como instalação de novas pistas e de outros meios como ciclofaixas. O outro ponto importante para a precária mobilidade urbana é o aumento no número de veículos individuais. Nós já falamos sobre os incentivos durante os anos 50, mas também podemos falar do crescimento econômico pelo qual o Brasil passou depois dos anos 2000 e pelo barateamento dos automóveis pessoais, o que resultou num crescimento absurdo da compra de veículos. Sem falar que a compra de veículos é muito relacionada a questões como o status social que ele carrega. Muitas pessoas preferem se endividar comprando veículos pessoais em vez de continuar pegando transporte público. E o que nos leva ao terceiro ponto importante da precária mobilidade urbana: o sucateamento do transporte coletivo.
Nesse aspecto, nós podemos falar de diversos problemas que quem utiliza esse transporte pode passar todo dia. Normalmente o transporte é velho, é sujo, está superlotado, basicamente é um sufoco pegar ele, principalmente nos horários de pico, quando que é a hora que grandes aglomerações de trabalhadores se dirigem para as mesmas regiões. Além disso, tem uns aspectos sociais que atingem principalmente grupos vulneráveis, como é a questão do assédio sexual, que não é combatido, ou do fato de que a melhor qualidade de transporte público, bem como a maior variedade, se localiza normalmente em regiões com maior poderio econômico, deixando bairros mais pobres, que são os que mais precisam de transporte público de qualidade, em condições inviáveis. Agora a gente vai falar de algumas consequências que todos esses problemas geram para a população. Um ponto ambiental muito importante está relacionado à poluição. A maior parte dos veículos automotores são movidos a combustíveis que são poluentes atmosféricos, que contribuem para o aquecimento global. Além disso, veículos automotores também são responsáveis por ruídos de trânsito, que, devido à grande frota concentrada, causa altos níveis de poluição sonora. Outro ponto é a perda de tempo no trânsito. A Ibope Inteligência, na pesquisa de mobilidade urbana em São Paulo, de setembro de 2020, mostrou que as pessoas que usam carro gastam em média 1h30 para deslocamento todo dia, enquanto pessoas que usam transporte público gastam em média 2 horas só com esse deslocamento. Outro ponto que está acarretado a esses que acabamos de falar são os gastos na saúde pública, que estão relacionados aos acidentes de trânsito, que tendem a ser mais frequentes em meio à grande frota de automóveis e de pessoas estressadas com o tempo que passam no trânsito. Mas também nós podemos falar sobre as vítimas da poluição que paira nas grandes cidades, principalmente por causa do trânsito. A mesma pesquisa que eu citei agora há pouco fala que 44% dos paulistanos têm ou tiveram problemas de saúde relacionados à poluição. E aproveitando que a gente falou esses dados, vamos lembrar que eles já estão considerando a situação pandêmica que vivemos em 2020. Ou seja, esses dados de trânsito já foram feitos considerando aqueles que estão trabalhando em casa ou estudando à distância que não estão usando o transporte como usariam em tempos normais. E também é importante lembrar que, com a preocupação com o distanciamento social, quem pode está evitando usar o transporte coletivo. Por fim, nós temos que falar sobre algumas soluções para todos esses problemas que foram citados até agora. Primeiramente, existem alguns meios de reduzir o trânsito e a poluição causada pelos automóveis convencionais. Podemos falar das bicicletas, que é muito bom para a saúde, porém que exige infraestrutura urbana para que seja usada de forma segura a partir da construção de ciclovias de boa qualidade. Também podemos falar de caronas, que simplesmente exigem um esforço coletivo das pessoas para que se organizem e dividam seu carro com colegas que irão para o mesmo destino. E falando rapidamente, um outro meio que ajuda no fator poluição são os carros elétricos, que possuem um conforto de carros convencionais sem emitirem poluentes, mas que são muito caros e não ajudam naquele problema sobre a grande frota, né? E também, então, eles basicamente não estão disponíveis para a maior parte da população brasileira por enquanto. E para terminar, cabe citar alguns projetos que tenderiam a ajudar a mobilidade urbana brasileira, mas que foram descontinuados devido a problemas de gestão e de verba. O teleférico do Alemão foi um sistema que operava nas comunidades do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, que ajudava na integração com o modal ferroviário, mas que funcionou apenas por 5 anos e está parado desde 2016. Outro exemplo é a história da construção do trem de alta velocidade que ligaria as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estava planejado para as Olimpíadas de 2016, mas que até hoje está com problemas devido às más condições e falha na busca de investidores. Ou seja, é importante que notemos que, quando a gente fala de transporte de qualidade, nós também temos que falar de governos administrativamente competentes, para que esses projetos benéficos para todos sejam concluídos e melhorem a vida do brasileiro. Bom, era isso que eu queria trazer nesse videozinho rápido sobre esse tema bem importante para a redação. Muito obrigado a todos que assistiram.